continuação deste podcast sobre imigração. Começo por dizer que temos connosco o senhor Presidente da Associação Arposine, Associação Empresarial Hortícola, o Sr. Manuel António da Costa e Silva, e o Presidente da Associação Provar, Promover e Inovar a Restauração Nacional, o Sr. Daniel Serra. São duas áreas que precisam de bastante imigração, entendemos nós, mas isso nos irão falar os responsáveis. E começamos por dizer que a imigração é uma área que pode ser tocada por muitas partes e por muitas vertentes. Uma delas é se há necessidade ou não de trabalho dos imigrantes em Portugal. Outra é o problema dos imigrantes versus a segurança. E a terceira, que também agora é um bocado comum, é a da habitação. Os imigrantes e a habitação que necessitam. De qualquer maneira, nós iremos tratar destes assuntos mais pormenorizadamente noutros podcasts, a segurança e a habitação, porque também iremos fazer um podcast sobre saúde e educação, mas estas são áreas. Hoje vamos tratar em relação à imigração versus o trabalho e o que é que eles realmente precisam. Primeiro que tudo, e posso começar pelo Sr. Daniel Serra, em relação ao setor da hotelaria e restauração, neste momento faz ideia qual será a percentagem que existe em Portugal de imigrantes a trabalhar no setor? Não há, portanto, em termos de imigrantes, eu diria, está muito próximo dos 50% a nível nacional. Isto, obviamente, se tivermos em conta as zonas mais turísticas, essas porque estão próximas das grandes cidades onde normalmente os imigrantes procuram priorizar os acessos porque normalmente têm maior oportunidade de trabalho, portanto, e essas terão uma percentagem bem superior, mas a nível nacional andará dentro dos 50%. Neste momento a imigração é essencial para a atividade. Portanto, eu diria, nós neste momento sem imigrantes não teríamos o crescimento que o país está a ter, portanto, eventualmente estaríamos numa recessão. Portanto, houveram muitos erros que foram cometidos, portanto, pela forma como foi dado o acesso, mas nem tudo está errado. Portanto, é preciso corrigir agora, mas eu diria que metade do setor neste momento depende da imigração. E agora perguntando ao Sr. Manuel António, a parte da agricultura, será que também tem um peso assim tão grande a imigração? Sim, portanto, pensando que nos últimos anos a atratividade do setor não foi nenhuma para os jovens, não houve uma renovação etária. O caso particular da Póvoa de Varzim, onde a atividade é baseada na mão de obra familiar, em que a geração mais avançada, digamos, a geração do baby boom, nascidos no pós-Segunda Guerra Mundial, estão agora a chegar à reforma, a aposentarem-se. E, necessariamente, para que a produtividade se mantenha, temos recorrido a mão de obra essencialmente estrangeira, porque não existe mão de obra disponível de nacionais. A informação que nós temos é que, em relação à agricultura, no mínimo 40% do trabalho será imigrante. Serão valores corretos? A nível nacional, julgo que neste momento até seja superior, não é? Portanto, nós, por estes dias, estamos em plenas colheitas, falo da fruta, falo da vinha, falo de uma forma generalizada nas culturas anuais. Naquilo que é a horticultura, nós na Póvoa temos já cerca de 30% preenchido por mão de obra estrangeira e com necessidade de mais para que se possa manter produtividades. E eu aqui, agora passando um pouco para o que é obrigatório, o que é legal, perguntava ao Sr. Daniel Serra se concorda com as políticas atuais de imigração, nomeadamente a maneira como os imigrantes até agora entravam em Portugal, isto vai ser uma pergunta para os dois, e atualmente sabemos que houve uma mudança e para se entrar já é necessário um contrato de trabalho. Até agora bastava uma carta de intenções. Acha que isto modificou para melhor ou para pior? Bem, esta nova introdução que o Governo fez com este cuidado à entrada, naturalmente criou aqui algumas regras, pelo menos para que realmente venha para cá quem queira trabalhar.
No entanto, mesmo o modelo anterior não era totalmente mau, porque, de certa forma, num período de necessidade imediata que o setor teve, se tivéssemos que implementar este modelo atual, seria, no fundo, uma entropia num processo e que iria atrapalhar, portanto, a necessidade que no fundo, o Covid veio desmontar aqui toda uma teia, digamos, que estava montada, uma cadeia de valor que funcionava. Muitas das pessoas que trabalhavam na atividade tiveram modos de vida diferentes, tiveram reflexões, alguns fizeram formações, mudaram de atividade, outros, enfim, por força até da relação que aumentaram com a família, quiseram procurar, até em detrimento até do próprio salário, procurar, digamos, opções diferentes de trabalho que lhes dessem mais tempo para a família, portanto, não ocupando os fins de semana, de certa forma. Portanto, houve aqui uma mudança e que isto impactou diretamente no setor. E de um momento para o outro, ficamos com um problema gravíssimo. Posso-lhes dizer que num ano de aceleração que foi a seguir ao Covid, em 2022 e 2023, nessa mudança de ano, de 22 para 23, houve um boom muito grande na atividade, que tinha a ver com as pessoas que estavam cansadas de estarem no confinamento e queriam, obviamente, tinham até, de certa forma, recursos para o fazer e quiseram, evidentemente, aqui aproveitar. E a restauração deu aqui um salto enorme. É claro que, nessa altura, se não houvesse, se não fosse agilizado esta questão do contrato de trabalho, teria sido ainda mais grave, porque mesmo assim, nessa altura, recordo-me que muitos dos restaurantes até tinham salas fechadas porque não tinham mão de obra suficiente para dar resposta, portanto, à procura. Mas eu diria que, acho que mesmo assim, acho que houve esta mudança, a extinção do CEF e esta inexistência praticamente de regras, porque houve quase uma falta de controle, portanto também houve a parte negativa, porque trouxe muitas pessoas e sabemos nós que algumas redes organizadas que se instalaram nas grandes cidades. Ou seja, na parte da restauração houve essa situação que até serviu bastante a mão de obra imigrante que entrou descontrolada, mas a seguir nota-se a necessidade de corrigir claramente. E na agricultura? Bom, a agricultura, de facto, como noutros setores, porque nós temos muita sazonalidade e a nossa necessidade é em tempo real. E esta questão de alterarmos isto para contratação antes de eles entrarem no país, vejo isso como uma problemática e uma burocracia que vai dificultar que atempadamente seja, digamos, suprida esta necessidade de mão de obra. Olhando para trás, a verdade é que a forma como a agricultura encaixou esta mão de obra era algo que já era necessário, mas que, não havendo, nós remetíamos àquilo que era possível. Com a disponibilidade de muita mão de obra, houve um crescimento e que depois isso vem-se a refletir nas exportações, nas produções, aquilo que se conseguiu num equilíbrio da balança comercial e depois não esquecer que esta gente também são consumidores, né? E que depois trouxeram as famílias. Isto é uma experiência que eu próprio sou filho de imigrantes e sei que o Daniel também passou por essa experiência. E que nós, portugueses, às vezes esquecemos que as dificuldades que estamos a criar, esta gente que vem à procura de melhores condições para criar os seus filhos, é algo que nós deveríamos repensar. Isto é, quando entram neste país, é vermos de que forma e quais são as intenções que trazem. Portanto, eu sou um pouco cético relativamente à alteração da política de imigração, e vou dizer porquê. Porque, em termos burocráticos, o nosso país funciona mal. Isso é uma situação que realmente poderemos refletir em relação a tudo, não é só. Mas a verdade é que as associações do setor são essenciais para propor medidas para o Estado.
poder resolver esta área. Pensaram já algumas, concretamente, na área da restauração? Pensaram em alguma ou alguma que já sugeriram ao Estado? Nós, na área da restauração, entendemos que deveria haver um meio termo na aplicação da medida. Numa primeira fase, eu acho que devia haver um controle de todas as pessoas, eu acho que agora está a ser feito, todas as pessoas que entram. Eventualmente, poderia haver aqui a oportunidade. Eu sei que a mudança que fizeram foi um pouco radical, porque realmente foi para colocar aqui algum tipo de travão, mas poderia haver aqui a permitir que as pessoas viessem à procura, no fundo, de trabalho no país, mas que houvesse aqui um controle efetivo. Portanto, aqui quando digo controle efetivo, a pessoa entrou e, obviamente, que ao fim daqueles dias, se não tiver arranjado trabalho, tem que voltar ao país de origem. Ou portanto, seja, isso tem que ser assegurado. Não defende exatamente que deve ser com um contrato de trabalho. Ele podia vir e testar o Exatamente. mercado. Compreendo a medida de colocar agora esta, porque fomos, no fundo, era o 80 e agora tentou-se ir aqui um pouco ao 8 para tentar travar um pouco, até porque ainda haverá muita mão de obra disponível. Mas eu acho que será interessante que o Governo reflita um pouco sobre isso. Eu penso que tem muito a ver com o controle da entrada das pessoas. Portanto... Então, se calhar, nesta altura em que há um bocado de descontrole, temos 400 mil ainda por regularizar. Regularize. E depois aí poderá novamente ser liberado mais um pouco a entrada. Essa sugestão. E em relação à agricultura, pensariam a mesma coisa? Eu concordo que, de facto, a declaração de interesse daria-lhes um período de tempo para encontrarem trabalho e que, passado este tempo, tivessem que não tendo um contrato de trabalho, tivessem que voltar ao seu país. Mas não acha que, por exemplo, na agricultura, eu sei que na Póvoa não é essa a condição, mas no Sul tem havido um certo deixar passar demais e então temos situações que chegam a ser inumanas de tratamento de imigrantes. Não poderá haver aqui, da parte do Governo, ao exigir um controle de saber onde é que eles estão, também vai protegê-los mais nisso? Ora bem, os vistos, mesmo temporários, obrigam a ter uma morada. Portanto, eu acho que aquilo que assistimos, nomeadamente em Odmira, portanto, no Concelho de Odmira, e em freguesias muito específicas, onde, de facto, a agricultura tem um peso grande e que, obviamente, que no meio disto tudo, não é o empresário que está a prevaricar, mas redes clandestinas que colocam estas pessoas a trabalhar nas explorações, que se aproveitam deles, não é? E que normalmente até têm a ver com a forma como eles chegam ao nosso país. Portanto, que alguém financia a vinda deles e que depois os obriga a trabalhar em condições inumanas e até segurando os documentos deles para não poderem sair debaixo da alçada, etc. De qualquer maneira, já agora, há uma coisa que eu também gostava de perguntar. Sem imigração, algum desses setores, começando pela restauração, conseguia trabalhar nesta altura? Não, era caótico. Portanto, eu diria que sem imigração, metade do setor da restauração desaparecia. Portanto, estamos a falar à volta de 50% e, se calhar, suave. Sim. E era uma perda económica muito grande para o país. E a parte da agricultura? Se conseguia, de algum modo, voltando à tradição da familiar, conseguia produzir o que chegasse para Portugal? Não, sendo muito realista, pensar que esta gente ajuda a alimentar os portugueses todos e que não tenho dúvidas que iam escassear bens nas prateleiras. Às vezes é preciso ensinar aos portugueses que para comer é preciso trabalhar. Sim, pronto. Isto não nasce sozinho, mas aí já estamos a falar de um problema maior, que é a questão que a própria sociedade não reconhecer em setores estratégicos como a agricultura, que no fundo é produzir alimentos, e que, infelizmente, não trata bem este setor. Portanto, podemos falar de lobbies ambientais e que, na realidade, eles esquecem-se que os ambientalistas na linha da frente são os próprios agricultores, porque somos nós que... Eu, essa parte do ambiental, eu vou querer passá-la um bocadinho à frente, que senão nós mudamos de tema. E apesar de eu achar que é importante, e se calhar um ótimo tema para um próximo podcast, é bastante complexo e já chega a parte da imigração para hoje tratarmos. Em relação à imigração, houve uma coisa que o Ministro da Agricultura, mas que no fundo
se aplica diretamente àquilo que estamos a dizer, diz nós precisamos de obra estrangeira. Quase contrário, não haverá nem agricultura nem pesca em Portugal. Isso é ser realista, neste período de tempo que, entretanto, passou nestes meses, o CG José Manuel Fernandes está a par daquilo que é a realidade do país. Acha que é uma pessoa que está junto dos setores do Ministério dele, está atento às situações? Sim, porque tem tido abertura de ouvir, acima de tudo, o associativismo. Quem está no terreno, e ele próprio tem vindo ao terreno, e tem vindo constatar que, de facto, o país está em mudanças, não é? E esta é uma daquelas que é necessário. É a abertura para que setores estratégicos para o país, como é a alimentação, tenha condições para que salvaguarde, e eu acho que muitas vezes nós esquecemos que a soberania alimentar é algo que um país que se quer na linha da frente tem que investir. Isso acontece na Europa. Está a acontecer. Exatamente. Portanto, ainda bem. Na parte da restauração, não será o Ministro da Agricultura que terá mais importância, mas posso lhe dizer que, por exemplo, o António Leitão Amar, Ministro da Presidência, foi há muito pouco tempo, há dias, na Rádio Observador, entrevistado, e disse que estava a ser investido bastante dinheiro em regular não só as novas polícias, porque, como sabem, o CEF acabou, e a AIMA não está a corresponder exatamente ao pretendido e está a ser pensada e a ser criada uma divisão dentro da PSP para controlar exatamente a parte da imigração. Na parte da restauração, até, a PSP, logicamente, que terá muito mais contacto até do que qualquer outra organização, porque é que anda no terreno junto da restauração, não é? Sim, sim. E, como tal, deve conhecer bem o vosso métier e a maneira como trabalham, ou, pelo menos, conhecer os espaços. Sim, há essa proximidade, portanto, será um bocadinho diferente da agricultura, portanto, que é... Estamos a falar em latifúndios, muitas vezes, não é? E sabe-se lá em que regiões. Obviamente que a restauração está muito próximo das pessoas, porque se vive das pessoas e, naturalmente, que as polícias, estando presentes, acompanham isso. Eu de qualquer forma, gostaria de eventualmente dar aqui um contributo que não é direto, digamos, no assunto da imigração, mas que está relacionado, que tem a ver com reformas que o Governo tem que implementar. E há dias, até em certas intervenções públicas que eu tenho tido, eu tenho levantado aqui uma questão que tem que haver aqui um regulamento da atividade. Portanto, eu falo aqui da restauração. A restauração vive em modo, neste momento, praticamente livre. Não há regulamento à entrada. Portanto, aqui qualquer pessoa que se lembre de abrir um determinado estabelecimento abre sem qualquer problema. E, naturalmente, que isso cria, enfim, dificuldades num setor que é de concorrência perfeita, com operadores que têm, e de mão de obra intensiva. Portanto, aquilo que nós defendemos é que, e vamos, obviamente, apresentar este Governo aqui digamos, uma ideia de reformar o setor, criando aqui barreiras à entrada. Para quê? No fundo, para reposicionar e dignificar, digamos, o trabalho de todos, nomeadamente também da questão dos imigrantes. Nós queremos ser um país competitivo, mas queremos ser um país que pague bem às pessoas e que trate bem as pessoas. Mas está a falar que tipo de regulação para se poder abrir um café, por exemplo? Sim, nós defendemos uma espécie de um certificado? Sim, ora bem, nós defendemos aqui um bocadinho ir ao encontro de um regulamento antigo. Portanto, neste momento existe o licenciamento zero, praticamente qualquer pessoa neste momento não dispensa do cumprimento de algumas regras. No fundo era voltar aqui a algumas regras, digamos, mais rigorosas, portanto, para início da atividade. E também a questão da formação dos empresários, um pouco ao exemplo das farmacêuticas, ter aqui um responsável técnico, porque estamos a falar de pessoas que tratam da saúde das pessoas, não é? Num restaurante, quando se está a preparar, a transformar alimentos, trata-se de um elemento importante. E também do ponto de vista... Mas não bastaria para isso o HCCP, que já existe? Não, porque o HCCP é uma situação ajusante, em que é feito num controle, muitas vezes, até com baixos recursos que tem, eles só funcionam por acusas, portanto, neste caso, por denúncia.
e nunca fazem, portanto, uma situação, digamos, a montante. O setor da restauração, neste momento, portanto, tem, enfim, funciona como todas as indústrias, portanto, em função da procura, mas se não houver aqui introdução de algumas regras, enfim, é uma atividade bastante de apetite, não é? Portanto, que toda a gente, e um país turístico como o nosso, naturalmente que é fácil cativar, porque é uma atividade que à partida, porque muitas vezes, erradamente, muitas pessoas pensam que a atividade é uma atividade altamente lucrativa. Hoje já não é bem assim, portanto, as coisas estão bem mais exigentes, até pelo custo das matérias-primas, do pessoal e também da operação em si, já não é tão fácil como era antigamente. Mas, de qualquer maneira, estava-me a referir a essas regras que o mercado precisa e nós temos uma medida concreta, que é a introdução de um novo mecanismo, um bocadinho ao exemplo de Espanha e de França e de outros países, que é, no fundo, um imposto forfait, que é um imposto forfetário que, de certa forma, impõe aqui um valor mínimo à partida de IVA a pagar, portanto, um valor que beneficia aqui a criação de equidade entre empresas. Porque sabemos que há esta atividade, como outras, há sempre a economia paralela, e se não houver aqui uma forma de criarmos aqui uma regra para criar, à partida, equidade, vai ser sempre difícil. E quando falamos nisso, é construir, digamos, pela base. Portanto, a restauração, se tiver esta regra, o que é que vai acontecer? Naturalmente, muitos nano e micro negócios que vivem em situação de sobrevivência, que nada fazem do que manter os seus próprios trabalhos, mas sabe-se lá em que condições, tanto dos nacionais como dos imigrantes, e esta forma era uma forma de, digamos, moralizar um bocado o setor, dando aqui oportunidade. Naturalmente, alguns estabelecimentos iriam fechar, mas os que ficariam com mais força e no fundo, iríamos... São propostas que iríamos criar quadros intermédios e, com isso, também iríamos atrair mão de obra de qualidade, seja imigrante, seja nacional, que era necessário. Já agora, em relação à agricultura, haveria alguma situação também parecida? Bom, não, de facto, nós esquecemos que estamos a falar de atividades empresariais, não é? E que nos dias que correm convém termos empresários bem informados. Eu lamento que em tempos com a formação modular e com os RVCCs, os EFAs, aqui perdeu-se, por exemplo, aquilo que era um curso, que era o curso de Empresário Agrícola e que eu, que o frequentei há 30 anos, à partida deu logo para ver quem é que poderia realmente iniciar uma atividade e ser patrão, e aqueles que, de facto, não reconheceram logo que não eram as suas características. Mas aqui também estamos a falar de um outro aspecto, que é a própria atratividade da atividade, até para trabalhadores. E aí sim, aí há uma pecha muito grande, porque, de facto, no setor primário, a agricultura é o único que não é reconhecido como uma profissão de desgaste rápido, não é? Em que, de facto, temos períodos do ano onde a atividade é muito forte, onde obriga uma disponibilidade física acima do normal e que muito poucos são aqueles que querem trabalhar debaixo do sol, de temperaturas altas, debaixo de chuva. E já agora, desculpando, saímos completamente do tema, mas a verdade é só uma. Se calhar serão duas situações que irão valer a pena também pensarmos em falar um bocado sobre isso. Porque até uma das coisas que está aqui prevista neste podcast é que as pessoas que foram convidadas foram presentes da associação, não foi por acaso. Foi porque entendemos que as associações têm uma palavra a dizer em todas as áreas, especificamente nesta, da área económica, que não sendo o tema 2, é super importante e que nós estaremos dispostos a pensar em fazer isso. Mas impacta diretamente nesta questão dos imigrantes, e quando está a falar aqui de moralizar a profissões... Sim, com certeza. Porque se obviamente houver aqui algumas regras a montante, naturalmente que iremos criar aqui condições de atratividade, como estava a dizer, que tanto um setor como outro começa a sofrer dessa questão, porque os portugueses e mesmo os imigrantes muitas vezes vêm para cá, vêm para a restauração porque não conseguem ter emprego noutro sítio, noutra atividade. Isso. E agora voltando, deixo uma última questão aos dois. Atendendo que toda a gente sabe disto, toda a gente fala disto, porque é que, tendo sido feita uma sondagem
pela Universidade Católica, há cerca de 15 dias atrás, 71% dos portugueses, quase 72%, dizem que não querem imigrantes. Bem, eu diria que há uma... É assim, é muito fácil. Hoje temos as redes sociais, temos, enfim, os soundbites, em que se fazem... E é muito mais fácil hoje passar uma mensagem errada do que tentar passar uma mensagem séria. Esta conversa que estamos a ter, se todos os portugueses ouvissem, mudariam de opinião em relação à questão dos imigrantes. Estamos aqui a dizer que somos representantes de setores, que estamos a dizer que precisamos dos imigrantes para que os portugueses possam viver melhor. É isso que se trata, não é? Exatamente. Portanto, esta forma de pensar não é mais do que resultados dos soundbites que saem das redes sociais e que são fugazes palavras e de raiva e ódio que muitos alimentam com objetivos, enfim, quiçá nada relacionado com o interesse, digamos, dos portugueses em concreto, que querem efetivamente ter qualidade de vida e alimentam mais outro tipo de objetivos. Também concorda ou acha diferente esta situação? Não, eu até me choca, porque de facto nós vemos os estrangeiros a fazerem tarefas que os portugueses pura e simplesmente não querem fazer. E normalmente são as tarefas mais árduas, onde de facto há mais dificuldade até de exercício físico. Por exemplo, estamos a falar das pescas, andar ao mar, trabalhar debaixo de sol e de chuva na agricultura, na construção, na restauração, muitas horas em cima das pernas. E, sem fins de semana. Sim. Exatamente. Para trabalhar essencialmente também aos E a fins de semana. agricultura muitas vezes esquece que não para. Nem para de crescer, nem param de comer os animais. Pois, eu sou dirigente também ao nível da Confederação Nacional de Agricultores, portanto, da CAP, e a CAP é um dos parceiros na concertação social e foi das entidades que mais puxou para que o salário mínimo pudesse subir, portanto, para podermos pagar condignamente não só aos portugueses, mas também a quem recebemos. Na realidade, esta questão do salário baixo pode ser limitador na atratividade de qualquer uma das nossas atividades. Mas aquela que mais pesa é a dificuldade física no exercício da mesma. E também a necessidade de uma disponibilidade total. Já agora vou lançar aqui uma polémica diferente, que é, por exemplo, ao nível dos resíduos, não é? A Póvoa de Varzim tem o conflito com o concelho vizinho, com a instalação de um aterro sanitário. Se formos visitar esse aterro, vamos ficar admirados porque não há praticamente portugueses a trabalhar, a não ser os quadros superiores. O resto é tudo imigrante. Nós, se formos analisar, o que é que seria deste país se esta mão de obra não estivesse disponível? E eu agora aproveito para... peço desculpa, mas como os podcasts são sempre um bocadinho mais curtos que os outros programas, e o que eu gostaria agora de vos dizer, ouviram a primeira parte em que o nosso vice-presidente Telmo Correia dizia que são precisamente estas atitudes que tiram chão ao radicalismo. O radicalismo, e não é só de direita e de esquerda, que muitas vezes provoca, estes são debates, que provoca medos, inseguranças, e que levam a às vezes, a estas sondagens. Sim, sim. Muito obrigado aos dois. Posso dizer que qualquer outra situação dentro da vossa área vos irei convidar, porque com certeza que só ficamos a lucrar com a opinião de pessoas tão bem informadas. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Claro que...